Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia do 14º domingo do tempo comum. Escutemos o que o Senhor tem a nos dizer. A primeira leitura, que se encontra no profeta Isaías, na terceira parte do livro do profeta, nos fala justamente daquilo que o Senhor Jesus vai pedir aos seus apóstolos que façam em sua missão. Escutemos. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela, vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Isto diz o Senhor: eis que farei correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso haveis de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Como disse, esta primeira leitura indica aquela manifestação da alegria, da paz do Senhor para o seu povo, mas também a realização daquilo que, se não meditamos, se não fomos ainda à missa, vamos escutar agora com a meditação no Evangelho. Então o Senhor chama a participar do júbilo, da alegria de Jerusalém, da alegria justamente daqueles que se põem como terra do Senhor, como morada do Deus Altíssimo. Então nós devemos de participar da alegria da Jerusalém celeste, que se manifesta em Cristo. E diz o Senhor: eis que farei correr para ela a paz como o rio. E é justamente o que o Senhor dirá aos seus apóstolos no Evangelho. Onde quer que entrades, nas casas ou na cidade, dizei: a paz esteja convosco. Esta paz que não é somente uma paz humana, recordemos, a paz aqui é a paz messiânica, e dentro desta paz ainda está tudo que serve para o homem viver bem, viver feliz, mas a felicidade que Deus concede, não que o mundo dá. Como o próprio Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não como a do mundo. Então, esta paz o Senhor oferece através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos, a todos, inclusive a cada um de nós. E através de nós, a missão que o Senhor nos confia, aqueles que devemos de levar. Mas nós temos vivido esta paz, esta alegria, esta felicidade que a liturgia de hoje nos chama a viver, porque o Senhor nos concede pela nossa vivência com Ele, pela nossa intimidade. E confiamos que o Senhor nos consola, como continua a própria leitura,
nos consola na sua presença, no seu amor, na sua graça. Passemos brevemente pelo Salmo que nos diz: aclamai o Senhor, ó terra inteira. E diz mais adiante, ao final do Salmo hoje: todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Nós temos, assim, chamado as pessoas a escutar aquilo que o Senhor realizou, o bem que o Senhor fez em nossas vidas. Temos anunciado o seu amor, a sua graça, o seu Evangelho. Escutemos agora o Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Entremos nesta primeira parte, estes 2 primeiros versículos do Evangelho de hoje. O Senhor escolheu outros 72. Por que outros 72? Porque no início enviou já os 12. Começou com os 12 a sua missão. E recordemos, aos 12 já começou a dar o mínimo de organização. E enviou e passaram pela Samaria. E recordemos, o povo da Samaria não queria, então João e seu irmão pediram que falaram a Jesus: queres que façamos cair fogo do céu sobre este povo que não te acolhe? Que não te aceita? E ali, depois, o Evangelho, ainda na semana passada, e escutamos um dia desta semana, iria mostrar o chamado de 3 pessoas, onde o primeiro diz: Senhor, espero primeiro enterrar meu pai. O outro: eu te seguirei, espera, mas a raposa tem sua toca, o filho do homem não tem onde repousar. E assim recordemos aqueles chamados que o Senhor fez. Agora entramos numa segunda fase, onde o Senhor chama 72. Mas o que tem a ver 72? Devemos de compreender que aqui se trata muito provavelmente de um número simbólico, aquilo que São Lucas quer dizer a cada um de nós. Por quê? Porque os manuscritos, nas traduções temos diversos manuscritos, recordemos, tem 2 indicações. Alguns manuscritos nos falam de 70, outros falam de 72. O 70 nos remete justamente a Noé, aliás, a Moisés com 70 anciãos, mas também a Noé com seus 70 descendentes, os 70 filhos dos 3 filhos de Noé. E assim se designava com isso, com o número 70 e 72, todas as nações da terra, conhecidas até aquele tempo. Então, todos os descendentes de Noé após o dilúvio, as nações da terra que existiram, tendo em conta isso, 70 nos remandando aos anciãos, também nos recordam os sacerdotes, os presbíteros. E de um certo modo, o Evangelho hoje realmente nos chama a rezar pela vocação sacerdotal, como dirá o Senhor mais adiante. Está falando também do sacerdócio, mas não só isso. Está falando do nosso chamado enquanto discípulos do Senhor pelo nosso batismo. Recordemos, pelo nosso batismo somos discípulos do Senhor. E nós, então, devemos de realizar a missão que o Senhor também nos dá. Voltemos ainda a estes 2 versículos. O Senhor envia 2 a 2 a toda a cidade e lugar que ele próprio devia ir. Então, o Senhor, por que envia 2 a 2? Recordemos mais uma vez. 72 quer dizer então o mundo inteiro, nesta questão, a igreja inteira, todos os batizados, todos nós que somos discípulos do Senhor. E ele
envia em comunidade. Ele envia 2 a 2, porque é o mínimo para se fazer comunidade. Não podemos fazer uma comunidade sozinhos. Eu e mais eu sou uma comunidade? Não. Para recordar que o cristão é membro vivo de uma comunidade e deve sentir-se responsável da imagem que dá com a própria palavra e a ação. E quando anuncia o evangelho, não se faz a nome próprio, mas é a expressão da comunidade cristã a qual o cristão pertence. Fato que muitas vezes é esquecido nos dias de hoje por causa de tantos quererem, pelo seu egoísmo, reconhecimento, aplauso. Não porque, olha, eu li, eu estudei, eu fiz. Não. Eu, se o faço, é em nome da comunidade, em nome de Deus, em nome de Cristo, não por mim mesmo. E assim, recordemos ainda, neste primeiro versículo, que o anunciar o evangelho, quando Jesus envia os 12, que representa o povo de Israel, que é o primeiro envio, os 12 apóstolos, ali falava da hierarquia da igreja. Mas aqui está mostrando que não é reservado só à hierarquia levar o evangelho. Mas Jesus quer que cada discípulo seja responsável de anunciar. Uma pessoa que não anuncia o evangelho, que não anuncia Jesus Cristo, não se tornou um discípulo de verdade. E o tornar-se responsável. De onde vem a palavra responsável? A palavra responsável vem do latim, que vem de respondio, que significa responder, responder a um chamado. Todos somos chamados pelo batismo a sermos discípulos do Senhor. Continuemos. No versículo 2, aqui Jesus, aliás, antes de irmos ainda para o versículo 2, o finalzinho do 1, onde ele próprio devia ir. Então, o Senhor quer chegar a muitos corações, a muitos lugares, mas ele confia essa missão a cada um de nós. Nós devemos de ser outro Cristo. E devemos de, assim, revelar o rosto de Cristo, mostrar o rosto de Cristo através de nós. Por quê? Porque este último trecho do versículo no grego vai dizer que Jesus os enviou à sua frente para, aliás, os enviou diante de seu rosto, antes que ele apresentasse o seu rosto, queria dizer assim o texto. Então devem de preparar o povo para ver o rosto de Jesus e, através de Jesus, o rosto do Pai. Recordemos o que o próprio Jesus disse: quem me viu, viu o Pai. E nós, enquanto cristãos, enquanto imagem do Cristo presente na terra, pelo nosso batismo, onde nos unimos a Cristo, realmente temos preparado os corações, as vidas, para verem o rosto de Jesus? Mas isso só é possível se nós formos os primeiros a nos encantar com essa beleza, com o rosto de Cristo, a termos esta intimidade com o Senhor e através deste amor, deste encontro verdadeiro com Ele, nós assim somos despertados a anunciar aquilo que o Senhor nos envia a anunciar. Se nós não temos este encontro com o Senhor, se nós não vivemos a intimidade da oração, como seguirá Jesus a dizer dentro pouco, nós não conseguiremos realizar esta missão que o Senhor nos pede. Falaremos ideologias, conhecimentos meramente humanos, mas não anunciaremos o rosto de Jesus, porque nós não fizemos a experiência. E se nós dizemos que amamos Jesus e que nos encontramos no Evangelho e vivemos aquilo que o Senhor nos pede, porém, nós não temos esta dinâmica de anunciar com a vida e com as palavras o Evangelho, nós não nos tornamos verdadeiramente discípulos do Senhor. Algo está errado conosco. Vemos que no versículo 2 o Senhor falou a imagem da colheita
A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pediu ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Não fala do trabalho da plantação das sementes, mas recorre à imagem da alegria da colheita, porque quem colhe, colhe alegremente. E então, Jesus convida aqui os discípulos e a cada um de nós a contemplar a humanidade inteira que é madura para acolher o Evangelho na sua mensagem mais profunda, no encontro com Deus, na conversão, na mudança de vida, porque é isso que o mundo quer. Só que ele não sabe, ele o rejeita. E ainda vejamos aqui o que o Senhor nos indica claramente. A oração não é somente para pedir trabalhadores para a colheita, mas é ela justamente que nos torna conscientes da missão a qual nós somos chamados. Porque assim entramos em união com o Pai e nós reconhecemos o anúncio do Evangelho que devemos de fazer. O anúncio que devemos de fazer a todos não é apontar o dedo, olha, você está errado, como Jesus vai dizer mais adiante. Mas a paz esteja nesta casa. Veremos dentro pouco. Versículo 3. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. O que Jesus está dizendo aqui? O lobo representa o mundo na sua competição. Um quer ser melhor que o outro, um quer destruir o outro, atacar o outro. O egoísmo, onde eu sou melhor, onde eu realizo as coisas. Esta é a razão do mundo, o pensamento mundano. Mas Jesus nos diz que não é bem assim que nós devemos viver. Nós devemos de ir como ovelhas. Então, o mundo, por que Jesus fala isso dos lobos? Porque somos enviados como diante de pessoas violentas e agressivas, não fisicamente, mas que não querem acolher o Evangelho, que estão fechadas para o Evangelho. Até mesmo a sociedade em si, não só pessoas, quanto sociedade, como vai dizer a Jesus, falando da cidade, do lugar, não somente da casa. Então, nós estamos diante de um mundo que será violento e agressivo para nós por anunciarmos o Evangelho. Mas nós não devemos de agir com a mesma violência. Devemos de ser como ele, o cordeiro, a ovelha. Agirmos com total consciência de que estamos servindo ao propósito de Deus. E por isso, mais uma vez, necessitamos aquilo que Jesus dizia antes, da oração ao Senhor da Messe. Por quê? Porque devemos de ter consciência que a missão é maior do que a nossa existência. É anterior à nossa existência. Abraça uma história maior do que a nossa e maior do que a nossa capacidade de compreender. A missão vem do Pai e retorna ao Pai. Por isso, somente na oração, na intimidade com o Senhor, nós conseguiremos realizar a missão que o Senhor nos pede. E assim temos vivido esta oração, esta intimidade com o Senhor, para conhecermos profundamente aquilo que o Senhor nos chama, vivendo a nossa fé. Sigamos ainda o que o Senhor nos indica. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. O que o Senhor está querendo dizer para nós? Não leveis bolsa. A bolsa era aquilo que era usado para guardar dinheiro. Então o Senhor aqui não está dizendo que devemos de viver na miséria, mas que não devemos de ter apego e acúmulo excessivo de coisas materiais, que muitas vezes não utilizamos e tampouco
socorremos a quem precisa. Devemos de ter aquilo que é o essencial para vivermos, recordando que seremos amparados pelo Senhor. Mas temos esta confiança em Deus? A sacola se carregava o pão devemos de confiar no pão cotidiano e não, mais uma vez, sobrecarregar, ter em excesso aquilo que se apresenta a nós. Ainda mais, nem sandálias. O texto que fala aqui, mais que sandálias, é como levar um fardo extra, um par extra de sandálias. Não devemos de ter. Mais uma vez, o Senhor nos chama a viver do essencial, não do supérfluo, não do excessivo, não do acúmulo. E por fim, não cumprimentar ninguém pelo caminho. O que o Senhor está querendo dizer? Eu não tenho que parar para ficar conversando, perdendo tempo ao longo do meu caminho de anunciar o Evangelho, de anunciar a Jesus Cristo, aquele encontro amoroso que eu tive com Jesus na minha vida e que também quero que os outros conheçam e transformem suas vidas. Eu não tenho que perder tempo. É urgente o anúncio. Não posso me deleitar em coisas que me façam perder o tempo de anunciar a Deus. E assim temos agido, como o Senhor Jesus nos pede. Versículo 5. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. O que Jesus diz nos dois versículos 5 e 6? Devemos de recordar, a paz aqui é o shalom, que é justamente, uma vez mais, a paz messiânica. O tudo que serve para o homem viver bem, que encontramos na primeira leitura, que já nos introduzia a este evangelho. Este tempo que deve de viver alegremente o homem, dizia a primeira leitura. Chegou o momento. Chegou o momento da paz em Deus. E assim, o que Jesus está dizendo é que a primeira coisa que devemos desejar é a paz, é o shalom, a plenitude dos bens messiânicos, da alegria messiânica. Mas devemos de ainda ver aqui que quem não acolhe a paz quer permanecer no mundo velho, sem o evangelho, sem a conversão, sem a mudança de vida, sem a graça de Deus. Então o Senhor nos chama a doar esta paz. Como no versículo anterior, também ao falar de ovelhas em lobo, o que dizia, ovelhas e lobos, o que dizia o Senhor para nós? O doar. Por quê? Porque devemos de construir este mundo nesta paz, como ovelhas mansas que doam a vida. Ainda compreendamos que não haverá, não existirá jamais a paz no mundo, enquanto a sociedade não acolher a proposta do Evangelho que Jesus nos deu, a transformação, a conversão que Jesus propõe. Mas Jesus ainda nos disse aqui que a paz voltará sobre nós se nós desejarmos a paz e aqueles que ali estão não aceitarem. Por quê? Porque o discípulo propõe o evangelho, não impõe a escolha evangélica. Seja ao indivíduo, seja à sociedade, como nós veremos adiante. E nós realmente temos proposto o evangelho a todos. Temos anunciado. Jesus, ao dizer que nos envia em missão, o texto na tradução literal é como se dissesse assim, eu vos chuto, como se nos desse um pontapé. Vos dou um pontapé, vai, vai. E devemos de compreender que o Senhor está a indicar que devemos de nos colocar a serviço por sermos batizados e por vivermos este encontro com Deus a serviço do Evangelho. Não só ficarmos parados, olhando aquilo que os outros fazem, e não movermos um dedo, e não falarmos de Jesus, e não anunciá-lo com nossa vida e com nossa boca.
O Senhor nos chama a todos. E ao darmos, oferecermos a paz aos demais, mais uma vez, se as pessoas não acolhem a paz e não nos acolhem, como veremos adiante, elas fizeram a sua escolha. Sigamos o texto. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Por que Jesus fala isso? O não passar de casa em casa nos atestam os textos sagrados no Novo Testamento, que os charlatões faziam isso, tentando convencer as pessoas, passando de casa em casa, tentando fazer suas cabeças. Jesus fala que o operário, o trabalhador, merece o seu salário. Então ele merece o sustento. Se está trabalhando na evangelização em um lugar, deve de encontrar um lugar para repousar, para comer, mas o permanecer ali também indica mais uma coisa, não somente isso, para não correr o risco de procurar uma casa melhor e abandonar aquela primeira que você te recebeu. Aqueles que te receberem, acolhei aquilo que vos derem. É isso que Jesus nos pede. Porque, infelizmente, a nossa fraqueza humana é tendenciosa a buscar sempre o conforto, o melhor. Então, espera, olha, eu estou indo realizar tal coisa, mas aquela pessoa ali me acolhe, tá, mas o outro me acolhe melhor, tem mais coisa para me oferecer, então eu vou ficar lá, eu vou fazer tudo a partir dali. Espera, Jesus não disse isso para nós. Devemos de trabalhar com aqueles que nos acolhem e da forma que podem nos acolher. E assim temos realmente trabalhado? Agora Jesus não fala mais de uma família ou pessoa, fala da sociedade. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. O que Jesus está a nos indicar aqui? Recordemos, mais uma vez, que podem ser que não nos acolham, mas estão fazendo a sua escolha. A sociedade, as pessoas, os lugares onde vamos, onde buscamos anunciar com a vida e com as palavras o Evangelho. Mas Jesus fala que não devemos tratar com desprezo as pessoas. Mas diz que ainda que eles refutem o dom oferecido, nós devemos de anunciar que o reino de Deus se faz presente no meio deles. E a qualquer momento eles podem acolher. Mas por que Jesus também compara Sodoma com a cidade onde são enviados em missão os seus discípulos, incluso a nós? Porque recordemos, o que aconteceu com Sodoma? Sodoma não realizou a hospitalidade para com os anjos do Senhor enviados para a cidade. E a mesma coisa está acontecendo ali. Anjos também significa mensageiros. Então, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade, porque eu vos enviei como mensageiros do Evangelho. O Cristo, a própria palavra de Deus, se feita carne, que veio nos anunciar o Pai, nos envia em missão como imagem sua, e se não acolhem ao Cristo, ao qual nós anunciamos, unidos a Ele, então eles serão tratados com maior rigor. Mas a qualquer momento podem acolhê-lo, se quiserem. Podem mudar de vida. Bater o pó das sandálias, recordemos, significa deixar fora da cidade de Jerusalém qualquer referimento ao paganismo, à idolatria. Neste caso, o Senhor está falando que nós devemos de bater o pó do nosso coração. No coração do discípulo não pode ficar nenhum resquício do pó daqueles pensamentos mundanos,
daquele pensamento diferente oposto ao Evangelho. O encantamento com este pensamento, o querer adaptar o Evangelho, aguar o Evangelho, esconder algumas coisas do Evangelho ou ainda modificar para ser mais palatável, mais agradável às pessoas. Jesus fala que não podemos fazer isso. Temos que tirar de nosso interior, de nosso coração, todo este pó. Não podemos carregar em nós isso que o temos feito, irmão e irmã. O temos nos encantado com os pensamentos mundanos e carregado este pó para dentro do nosso coração. Esta idolatria, porque é a idolatria que deve de ser expulsa de nosso coração. E quando fala mais uma vez de Sodoma, já disse alguma coisa, mas o Senhor também está a indicar a responsabilidade de quem refuta o Evangelho. Ele será responsável por aquilo que acontecerá com ele. Ou até mesmo a sociedade será responsável pelas consequências de ter refutado o Evangelho de Jesus. Depois segue o texto. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Vemos os discípulos que estão alegres porque se realizou tudo aquilo que Jesus disse na missão deles. Conseguiram fazer curas, exorcismos, tantas coisas se realizaram. São felizes porque o Evangelho é mais forte que as potências do mal, que toda a força do mal. E Jesus fala que viu Satanás cair do céu. Não coloquemos somente a questão de Satanás cair do céu enquanto o fato que aconteceu, mas também recordemos: se o céu é o trono de Deus e nós somos templo onde habita Deus, então Jesus também está a indicar Satanás caindo do coração dos homens pelo anúncio verdadeiro do Evangelho. Cair do céu os ídolos, cair do coração dos homens o ídolo do dinheiro, da idolatria à ciência que hoje acontece, da técnica, das tecnologias, que são ídolos e que pedem mais cedo ou mais tarde sacrifícios de nossa parte. Para eu conseguir mais dinheiro, eu tenho que sacrificar isso, aquilo, minha família, minha vida, minha saúde. São ídolos que nós fazemos sacrifícios para alcançar, dos prazeres, dos erros. Olhemos toda idolatria, todo ídolo no nosso coração, que não é somente imagens diabólicas, poderíamos assim colocar, mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração pede de nós um sacrifício. E muitas vezes sacrificamos para estes ídolos. E temos consciência disso? O evangelho que chegou em nós jogou Satanás e a idolatria do nosso coração para que Cristo possa tomar posse de nosso coração, do seu trono. E ao falar Jesus de dar poder de pisar em cobras e escorpiões, está falando das imagens do mal, nos mostrando a luta contra o mal que sempre existirá. Como lobos, os lobos atacarão as ovelhas, também aqui a luta contra o mal continuará. Mas Jesus também nos diz ao final que não devemos de nos alegrar pelas obras, mas sim pelos nossos nomes estarem escritos no céu. O que Jesus está querendo indicar aqui a cada um de nós? Que o nome nosso aqui se apaga. Em 50, 100 anos, ninguém recordará do nosso nome nesta terra. Depois de nossa morte, 50, 100 anos. Mas, no céu, o Pai não esquecerá de nós, se o nosso nome lá estiver escrito. E aqui,
O Senhor nos chama atenção então a quê? Que devemos de ter a alegria de cumprir a finalidade de nossa vida, de viver e anunciar a Deus, ao seu evangelho. Porque o fim último de nossa vida, de nossa existência é sempre Deus. E devemos, por isso, dar aos outros aquilo que nós gostaríamos de ter para nós, ou seja, a alegria que é o próprio Deus. É bom que tenhamos o sustento, mas a felicidade verdadeira está em fazer o bem, em ensinar a verdade, em cumprir os desígnios de Deus. Então, devemos de nos alegrar por viver a santidade. Assim, esta imagem final que o Senhor nos propõe no Evangelho de hoje nos remonta mais uma vez às ovelhas e os lobos. Nada é ruína onde a santidade está presente. Por quê? Porque a força do Evangelho é que fala através de nós, não nós. Não é a nossa capacidade intelectual, não é a nossa força. É a força do Evangelho que anuncia o poder, a potência de Deus através de nós. Mas isso também vai de acordo com o nosso esforço em buscar a santidade em Deus. E nós realmente assim temos buscado esta santidade. Ainda recordemos, irmão e irmã, que o mundo necessita de evangelização, mas não acolhe facilmente o evangelho. Jesus está nos dizendo isso no evangelho de hoje. Mas nós devemos de anunciar mesmo assim esta paz. E não devemos de querer construir a paz sozinhos, com nossas estratégias, que nem sempre é paz para todos, mas a paz que vem de Deus. Essa paz se recebe e se doa, mas para isso é necessário, mais uma vez, o contato íntimo com Deus, da fecundidade do ministério, a vida de oração, a espiritualidade. Isso dá fecundidade ao nosso ministério de anunciar o Evangelho, de anunciar a paz messiânica. E isso também promove em nós o saber ser conhecidos e amados por Deus. A relação como Deus deseja, a nossa alegria, não é resultado do trabalho pastoral, mas sim dessa intimidade e do anúncio do Evangelho, não daquilo que eu fiz ou deixei de fazer na minha pastoral. Não é. E sim da minha intimidade com Deus e o anúncio que Ele me chama a fazer. E temos consciência disso? Ou buscamos no muito fazer a alegria e a paz em Deus? Não encontraremos. Não está no fazer, no conquistar, no ganhar posses para a paróquia, a comunidade, porque eu fiz, eu aconteci, olha, cresceu, foi melhor. Não está aí. Mas sim no anunciar o Evangelho, na intimidade com Deus, na relação verdadeira com Deus. E temos vivido assim, irmão e irmã. Ainda para recapitularmos e fecharmos o Evangelho e irmos para a segunda leitura. Jesus, no Evangelho, vemos que se preocupa mais do como nos apresentamos do que o que falamos, do estilo que devemos ter como vida para dar testemunho eficaz daquilo que anunciamos. Não basta falar. E recordo aqui o que disse Santa Teresa de Calcutá. Ela fala em uma de suas frases célebres, entre tantas, que não adianta nada saber falar, falar bonito. Se a nossa vida desmente a nossa palavra, as pessoas olharão a nossa vida e não escutarão as nossas palavras. Então o Evangelho é vivido por nós. A intimidade, a amizade com Deus é vivida por nós. Se não existe isso em nós, as pessoas não olharão. Aliás, olharão aquilo que está errado em nós e não aquilo que nós falamos de belo. Isso não deve de desanimar a cada um de nós, mas deve de nos ajudar a melhorar ainda
a intimidade, a vida com o Senhor. Vimos que no Evangelho, mais uma vez, como os 12, Jesus escolheu 72 pessoas simples, humildes, sem cultura, sem relevância social, para anunciar o Evangelho. E Sertilans vai escrever: encarregar esses pobres homens de conquistar o mundo parece folia, mas é onipotência. É onipotência de Deus, porque realizaram aquilo que o Senhor disse e realizaram ao longo dos séculos com a sua vida. Não só no Evangelho, mas todos os santos e mártires, aquilo que disse ainda há pouco da frase de Santa Teresa de Calcutá, recordemos, irmão e irmã, o que acontece? Acontece que olhemos os mártires, a época, ou melhor, todos os séculos. Os apóstolos não encontraram um mundo melhor do que o nosso hoje. Hoje nós encontramos aborto. Naquele tempo tínhamos aborto, abandono de crianças, sacrifício de crianças, a briga de escravo com escravo, a escravidão romana, jogar pessoas a leões e tantas outras coisas para que batessem tantos aplausos para o imperador. E, no entanto, aquelas pessoas incultas, humildes, simples, com a sua vida, deram o testemunho do Evangelho. Chegaram onde parecia impossível evangelizar e fizeram uma sociedade cristã ao longo dos tempos. Falavam da beleza da fé. Mas nós falamos desta beleza da fé? Nós ajudamos as pessoas a irem em direção a Jesus? Recordemos, estes deram a vida e testemunharam e construíram uma sociedade e cidades cristãs, porque reconheceram com humildade que a força do Evangelho não estava neles, mas no próprio Evangelho, no próprio Cristo. E eu e você temos este reconhecimento? Seremos sempre poucos, nos diz Jesus, mas só venceremos com Deus. Para isso, mais uma vez, é necessário oração e vida evangélica. Ainda mais um exemplo, e por fim a oração pelas vocações que devemos de retomar na igreja. Padre Pio de Pietrelcina realizou tantas obras, tantos milagres, anunciou o evangelho a tantas pessoas que o buscavam, e o que ele disse? Eu sou somente um instrumento. Quem faz a obra é Deus. Reconheceu que a força estava em Cristo, no Evangelho, e não nele. Eu e você temos a humildade de Padre Pio? Infelizmente, enquanto sacerdote, posso dizer que é uma das coisas que menos vejo entre os cristãos, entre os fiéis. Por fim, a segunda leitura. São Paulo nos diz na carta aos Gálatas: quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso Jesus Cristo esteja convosco. Amém. O que está a indicar São Paulo para nós? São Paulo aqui fala que o que carrega em si é a criação nova, a vida nova em Jesus, porque tudo para ele morreu, não existe mais. Os atrativos do mundo não existem mais para São Paulo. A única coisa que atrai é a vida nova em Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo, pela força do Evangelho. As coisas mundanas, as coisas que o mundo oferece, não quer mais saber, não quer mais que o molestem, mas quer carregar em si a marca da vida de Cristo. As marcas de Cristo Jesus aqui é justamente a morte de todas essas coisas que vivia no passado e que atraem o ser humano para viver na graça de Deus, na sua infinita misericórdia.
E eu e você, meu irmão, minha irmã, como São Paulo, também temos buscado viver da força do Evangelho, da graça de Deus, da sua misericórdia, apagando de nossas vidas os atrativos do mundo para vivermos o atrativo das coisas celestes? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais sermos verdadeiramente discípulos do Senhor, vivendo assim uma vida íntima de oração, de relação com Deus, para que, escutando, possamos rezar também pelas vocações, uma coisa tão esquecida na nossa igreja nos tempos atuais. Quando tantos rezavam ao longo dos séculos pelas vocações, que possamos também nós pedir ao Senhor das Messes vocações sacerdotais, para que, vivendo nesta intimidade, nesta oração, possamos viver a fundo o Evangelho e, com nossa vida, testemunhar ao mundo a presença de Deus, sabendo que a força do Evangelho é que há através de nós, para que assim, realizando a obra que o Senhor nos encomenda, possamos um dia participar de sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo o que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.